Hoje é 1º de maio de 2011, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nós estamos aqui na Praça da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde está acontecendo o 3º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais. E nós estamos aqui com Maria Geralda de Souza, que é a agente mobilizadora dos movimentos de luta pela reforma agrária. É carinhosamente conhecida como a Tia Geralda, né? Tá, isso. Da lutadora. Tia Geralda, você ontem e hoje tem feito a denúncia grave sobre o desrespeito aos quilombolas e a falta de reforma agrária em Minas Gerais, especificamente no Vale de Jequitinhonha. Conte para o povo de Minas, do Brasil e do mundo o que está acontecendo, quais as injustiças que precisam ser corrigidas no Vale de Jequitinhonha. Boa tarde, Frei Gilvander, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. O quilombo do Barreirinho, lá do município de Joaíma, onde está no Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Minas Gerais. Joaíma fica a meia hora de distância de Felisburgo, onde aconteceu o massacre contra os nossos trabalhadores rurais lá na chacina de Felisburgo. O quilombo do Barreirinho, os quilombolas, a certidão quilombola, o mais grave, uma das coisas mais graves, é que a certidão quilombola deles, da Fundação Palmares, saiu em 2006. E eles só tomaram conhecimento dessa certidão 5 meses atrás, porque eu fui procurada pelos quilombolas, porque eles conhecem o meu trabalho, pedindo ajuda. Eu vim ao INCRA, peguei a certidão, fiz 100 cópias e coloquei na mão de cada um deles. O quilombo do Barreirinho, eles estão, quase todos foram expulsos. Quantas famílias eram? Eram muitas famílias, hoje restaram cerca de 74 famílias. O quilombo do Barreirinho foi o escravo Rimualdo e o escravo Joaquim Santana e a escrava Pulcina chegaram lá antes da abolição. São todos descendentes deles. Então, o Irã Matos Fagundes, que é um dos grileiros, ele usou um arsenal de armas pesadas. Isso é um fazendeiro. Um grileiro. 4 anos atrás, ele usou um arsenal de armas pesadas com a ordem de despejo da juíza Célia Maria Ferreira Correia Andrade e do juiz Rodrigo Braga Ramos, inclusive mandando tirar eles com a força policial. Eu tenho essas ordens assinadas por esses juízes. Inclusive uma quilombola, Dona Isaura, com 80 anos de idade. Ela é uma das mais velhas do quilombo. E essas famílias, alguns morreram de fome em Joaíma e deixaram abandonar suas roças, porque o grileiro Irã Matos Fagundes, junto com a polícia e com os jagunços, derrubou as casas deles, tratou nas roças, acabou com tudo, né? E colocou muitos deles em trabalho escravo. Muitos deles trabalharam para Irã Matos Fagundes como escravos e nunca receberam uma moeda, né? Então agora, né, o Ministério Público Federal foi acionado, né, lá em Brasília e também em Valadares. A doutora Dora Lúcia Bertulho, que é procuradora-geral na Fundação Palmares, e o doutor Edilson Vitorelli, aí em Valadares, que é procurador federal, me garantiram presença no quilombo para ver de perto a situação que está muito grave. Mas já foram lá ou ficou só na promessa? Estão só na promessa, né? E o decreto, né, que eu tenho um decreto da Casa Civil assinado pelo presidente Lula da Casa Civil, dizendo lá no decreto, tem uma cláusula no decreto que diz que todo lugar onde o quilombola, descendente de escravo, sangue de escravo, plantou um pé de feijão, é terra do quilombo. E tem que ser titulada e demarcada. Tem que ser titulada e demarcada. Eu tive aqui no INCRA com o Antônio Carlos, da Fundação Quilombola, ele disse que vai acelerar o processo de demarcação do território. Eu estou tentando voltar as famílias. Essa semana passada consegui voltar José Eduardo Santana, que é neto do escravo Joaquim Santana, que estava morrendo de fome na cidade, com muita dificuldade. Eu coloquei a certidão na mão dele, fui na polícia militar e falei, eu estou voltando ele com um documento. E a Comissão de Direitos Humanos vai ficar vindo toda semana lá para ver se tem polícia perseguindo ele em Jagunço. Ele foi uma das famílias que conseguiu voltar. Os outros já morreram de fome em Joaíma, outros estão lá, quase todos trabalhando de escravo para os grileiros. E quando eu tento mobilizar, que eu sou uma pessoa especializada em mobilizações, falei, vamos avançar, vamos fazer as roças. O que eles respondem para mim? Não, dona Geralda, nós não vamos, porque os grileiros falam que se nós organizarmos para fazer as roças, vai acontecer um massacre, uma chacina conosco, igual aconteceu com lá em Felisburgo, e Adriano Chafique, o que fez a chacina lá, mandante, réu confesso da chacina, que ele não foi preso.
ele está impune, ele matou 5 trabalhadores no acampamento nosso lá, Terra Prometida, baleou 13 trabalhadores, 2 crianças inclusive baleadas, e ele está impune. Ele está impune porque o poder público fica omisso, não é? Ainda não puniu o Adriano. Então isso está atrapalhando a mobilização e a massificação para nós avançarmos na reforma agrária. Isso é grave, gente, companheiros e companheiras, né? Existe uma conivência muito forte do judiciário. Eu falei aqui ontem e repito. Aqui você falou no terceiro encontro mineiro. No terceiro encontro eu denunciei aqui que o Poder Judiciário de Minas Gerais, ele tem, dentro do Poder Judiciário, tem jagunços, pistoleiros e terroristas infiltrados vestidos de juízes, e nós pagando gordo salário para eles, e eles em conivência, em conchavo com os grileiros de terra, expulsando os quilombolas, os poceiros e os acampados que estão produzindo o feijão para eles encherem a barriga. E eles estão lá impunes dentro do judiciário. Nós precisamos nos mobilizar, companheiros e companheiras, para a gente fazer uma reforma nesse judiciário, expulsando esses terroristas, esses pistoleiros, esses jagunços que são coniventes, que são o braço armado dos latifundiários, que estão acabando com a vida dos nossos irmãos afrodescendentes, que hoje, dia 1º de maio, eu falo, construíram a riqueza do nosso país, que foram os escravos que construíram a riqueza do nosso país. Eles não respeitam os quilombolas, eles não respeitam os acampados, eles não respeitam os poceiros. E nós temos um programa de reforma agrária que precisa avançar, porque a reforma agrária é a solução para o desemprego, para acabar com a fome no nosso país e no mundo, né? Isso tudo aconteceu porque a juíza Célia Maria Andrade Ferreira Correia deu ganho de causa para Irã Matos Fagundes, que é grileiro que invadiu as terras do Quilombo, e o juiz Rodrigo Braga Ramos mandou, eu tenho os mandatos ali deles, mandando usar a força policial para tirar esses poceiros, crianças, adultos, inclusive Dona Isaura, que está com 82 anos de idade, morando debaixo de uma árvore lá no Quilombo, porque resistiu, e com ela continua resistindo debaixo de uma árvore. Eu tive a semana passada lá com ela. Derrubaram a casa dela? Tá todo mundo vê a casa, os tijolos tudo no chão, e ela morando debaixo da árvore com o filho dela, João, que ficou balançado da cabeça quando ele viu aquele terrorismo pelos jagunços e a polícia. A polícia militar fez um terrorismo junto com os jagunços, derrubou as casas deles todos lá, o João ficou meio balançado da cabeça, ele ficou em cima de uma árvore 10 dias sumido. Procuraram, ele em cima de uma árvore escondido, e ficou com a depressão que ele ficou atrapalhado, perturbado da mente, né? Dona Geralda, só em Minas Gerais, que já são 480 comunidades quilombolas, né, já reconhecidas pela Fundação Palmares, mas parece que nenhum território ainda demarcado. Foi demarcado, mas nós estamos fazendo uma pressão aqui, eu trouxe os quilombolas no INCRA, eles confessaram para Antônio Carlos 4 meses atrás, nós só tomamos conhecimento da certidão porque Dona Geralda levou para nós, e foi coisa dos grileiros, do presidente do sindicato Eliezer, que trabalha com os grileiros, que foi lá com o caminhão, foi lá o Eliezer e falou com eles: se vocês não assinar um ano atrás, se vocês não assinarem esse documento para vocês abandonar as roças, vai vir um caminhão de polícia despejar vocês. Foi o Eliezer, o presidente do sindicato, junto com os grileiros, que escondeu a certidão deles. Eles não sabiam, eles confessaram aqui que não sabiam. Ok, Dona Geralda, muito obrigado por esse testemunho, essa denúncia firme que você está fazendo, né? Muito obrigado. Parabéns a você pelo seu trabalho, você é uma das pessoas muito necessárias, é o braço, os 2 braços aqui na luta, de ajuda à luta pela reforma agrária, pela justiça social aqui em Minas Gerais. Viu, Frei Giovanni? Você está de parabéns pelo seu trabalho. Gente, muito obrigado, boa tarde. Ok, muito obrigado. Aqui nós entrevistamos então a Dona Geralda, Maria Geralda de Souza, que é agente mobilizadora dos movimentos que luta pela reforma agrária em Minas Gerais. E nós